Eu particularmente acho a Nicole uma das melhores personagens do incrível mundo de Gumball. É mesmo muito boa a forma com que o desenho abordou toda essa questão dela ter tido uma infância muito difícil e triste por causa dessa obsessão dos pais de tornar ela uma vencedora. E também é muito interessante o modo que foi retratado o quanto essa infância conturbada afetou ela negativamente em diversos pontos da vida adulta. E em diversos momentos é possível enxergar os pais dela ali, naqueles traços de personalidade e em muitos comportamentos bem questionáveis e exagerados. Exemplos bons disso são as explosões de raiva, muito semelhantes inclusive às que o pai expressou na frente dela durante toda a infância. Ou então essa obsessão de ensinar o filho como se tornar um vencedor, fazendo isso de uma maneira muito bizarra e prejudicial, assim como tinham feito com ela na infância. Isso é demonstrado pra gente naquele episódio que se chama A Geladeira, se eu não me engano, onde ela tenta transformar o Gumball em um vencedor, entre aspas, fazendo isso a qualquer custo. Só que o que eu acho legal na Nicole é que ela normalmente reconhece que ela acabou indo longe demais e perdendo o controle no fim das contas, o que faz com que a mesma sempre peça perdão pros filhos e demonstre muito arrependimento por ter os assustado, prejudicado ou injustiçado de alguma forma, já que uma coisa que fica bastante nítida é esse medo profundo e constante que ela sente de não ser considerada, entre aspas, uma boa mãe pelos filhos. E isso é algo que ela já demonstrou em diversos momentos no desenho e várias vezes fazia as vontades deles por conta desse fator. E esse sentimento terrível que ela adquiriu em relação aos pais gera esse medo de fazer com que os filhos sintam o mesmo que ela e resulta nessa necessidade de ser vista como um bom exemplo por eles, essa vontade de ser uma heroína. Só que como a gente já sabe, muitas vezes nos episódios, por conta desses traumas e problemas internos que ela possui, a Nicole acaba se tornando um ótimo exemplo a não ser seguido por ninguém, agindo de uma maneira impulsiva, descontando ódio em objetos e em pessoas que estão em volta, ou então exagerando em relação a certas situações que nem eram pra tanto assim, e a mesma perceberia isso se parasse pra se acalmar e pensar um pouco. É indiscutível que ela possui vários defeitos e às vezes acaba até sendo bem assustadora quando chega no suposto limite dela, pra falar a verdade. Só que, pelo menos pra mim, ainda acaba sendo bastante visível que ela tem um bom coração, ela se importa, ela ama imensamente a família dela e sempre preza por proteger e cuidar, e com toda certeza se preocupa muito mais com o bem-estar dos filhos do que os próprios pais se preocupavam com o bem-estar dela. Dá pra dizer que ela se tornou uma mãe bem melhor do que a mãe que ela teve. Um ponto bem interessante é que, apesar dessa péssima criação ter trazido diversos pontos negativos no jeito dela, também acabou trazendo alguns pontos positivos, por assim dizer. A Nicole apresenta um nível bem alto de responsabilidade, maturidade e comprometimento com as coisas, e na maior parte do tempo age como aquilo que ela realmente é, uma adulta, já que, pra dizer a verdade, a mesma já era pressionada a ter a responsabilidade de uma adulta antes mesmo de ser uma. Além de também ter adquirido uma porrada de habilidades por ter sido obrigada a treinar diversas coisas diferentes por muito tempo e ao mesmo tempo. E um bom exemplo de uma dessas habilidades é a forma excepcional que ela é capaz de lutar. Isso já foi demonstrado muitas vezes nos apps, mas o meu favorito é aquele episódio em que ela e a mãe da Masami lutam. A Nicole, consequentemente, também obteve um senso muito grande de liderança e autoridade, o que faz com que ela sempre se imponha, defina limites, mantenha os filhos sob controle para que não destruam a casa, mantenha o Ricardo sob controle para que ele não destrua a si mesmo, a respeito dos péssimos hábitos alimentares dele, por exemplo, e ela basicamente assume o posto ali de chefe da família, que acaba obviamente colocando uma pressão gigante em cima dela e contribuindo na potencialização de todos esses problemas internos que a mesma tem, o que faz com que ela de vez em quando acabe surtando um pouquinho, se é que vocês me entendem. E por mais que essas atitudes não sejam saudáveis, eu acho muito interessante e da hora esse modo cômico com que o desenho usa todo esse poder imenso e essa força desbalanceada que a Nicole guarda dentro de si. É sempre muito engraçado quando um pouco dessa força dela é demonstrada nos episódios, desde coisas sendo destruídas com muita facilidade, ela se transformando em alguma criatura medonha por causa da raiva que tá sentindo, ou então os diversos golpes de artes marciais que ela distribui ao longo do desenho. E se a gente for parar pra ver, é possível notar o quanto a família dela entende e respeita essa força. E na maior
parte do tempo eles prezam por não desafiar e testar a autoridade da mãe. E bom, quando essa autoridade é testada demais, a gente já sabe o que acontece, né? O episódio O Limite é um belo exemplo disso. No entanto, se tem um episódio que foi perfeito na tarefa de mostrar o quanto Nicole Waterson é capaz de ser extremamente aterrorizante e poderosa, foi o App a Caixa. Nesse episódio, o Ricardo fica tomando conta das crianças enquanto a Nicole tinha saído por um tempo. Só que por conta dele não ter nenhum senso de autoridade, ser muito bonzinho, não seguir nenhuma regra e literalmente não conseguir pronunciar a palavra não sem cair no chão e ter uma convulsão, acaba que as pessoas ali da cidade se aproveitam dessa liberdade proposta por ele e meio que roubam a casa pra usar ela como um local onde poderiam ser a pior versão deles mesmos, aquela que com toda certeza não seria aceita em sociedade. A situação então acaba saindo muito do controle e a cada minuto que passa a casa deles segue sendo mais destruída. E mesmo que o Ricardo tentasse de várias formas diferentes e até mesmo tivesse conseguido de fato superar esse bloqueio que o impedia de ter autoridade e dizer a palavra não, ainda assim as pessoas que tinham roubado a casa deles davam risada e não estavam nem aí, eles não iam embora de jeito nenhum. Tudo aquilo ainda não era o bastante porque eles simplesmente não respeitavam o Ricardo. E foi aí que eles perceberam que faltava alguma coisa, uma pessoa que não somente instigasse a obediência, mas que também instantaneamente criasse o sentimento de respeito no outro, uma pessoa que com apenas um simples olhar emanasse autoridade e inspirasse o medo nos corações alheios. Alguém irado e poderoso. A Nicole então chega e todo o resto da família já começa a chorar. E no momento que ela entra dentro de casa, ela simplesmente dá uma estalada de dedo sinistra que faz com que todos ali parem e prestem atenção imediatamente. A Nicole então diz que eles vão deixar aquela casa mais limpa do que estava quando eles chegaram ali. E quando o pai do Tobias chega perto para tirar sarro, ela simplesmente faz com que ele veja almas dentro dos olhos dela e comece instantaneamente a limpar a casa.